Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Quem trouxe Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Deus é bom. Acho que eu estou com ela, meu pastor. É benção de Deus. Obrigado. Aleluia. Jesus é bom. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu quero parabenizar o Brasil para Cristo aqui do Amanda. 22 anos. É uma vida, né? 22 anos é uma vida. Deus é bom. Todo o corpo ministerial, todos os ministérios, o FEBRAC, o MASBRAC, JUBRAC, MINIBRAC, meus parabéns. Vocês são merecedores. Pastor Emerson, é uma honra, tá? Sempre uma honra vir aqui. O senhor e sua família são amigos e sempre que eu tenho a oportunidade eu me sinto realmente honrado de poder vir a essa casa. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Quem já encontrou diz bem forte. Pode ler, pregador. Oh, glória, num domingo de manhã. Dessa forma é bonito. Versículo 1. Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem é, Senhor? E respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e empunhava a mão sobre ele para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui ele tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentou-se, recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. Deus é bom. Tome o seu assento.
Eu tenho certeza que nessa manhã aprove Deus trabalhar com os nossos corações. Eu gosto muito da chamada de Paulo. Pastor Emerson, pregar sobre Paulo é um privilégio. Pensa em um homem que pôde olhar para as multidões e dizer: me imitem. Imitem a mim. Por que, irmão Paulo? Porque eu sou imitador de Cristo. Eu gosto por demais dessa história. Um homem que tinha tudo, um homem que tinha estrutura, conhecimento, posição social, um homem que tinha nome, fama, um homem que desde muito jovem já se destacava entre os demais. Gosto por demais porque ele mesmo em uma das suas cartas vai escrever dizendo que dos da sua idade ele se destacava, era fariseu de fariseus, se destacava entre os jovens porque conhecia demais. Um homem que pôde bater no peito e dizer: eu fui instruído aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos eruditos da época. Um homem que tinha tudo e ainda assim decidiu abandonar tudo para servir a Jesus. É interessante porque vivemos uma vida nos nossos dias onde lutamos muito para ter tudo, quando a grande chamada é abrir mão de tudo para não ter nada. É interessante isso, e Jesus ele deixa muito claro isso quando ele vai ensinar dizendo: aquele que buscar uma vida tentando salvar-se está se perdendo. Aquele que tentar salvar a sua vida a perderá. Porque a salvação não está na busca pela salvação. A salvação está na busca por perder a vida. E aí Jesus diz: mas aquele que estiver disposto a perder a sua vida, esse a achará. Interessante. E Jesus vai desmistificar isso quando ele diz: porque não há amor maior do que dar a sua vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos, pelo seu próximo. Esse é o grande segredo da salvação. Se você estiver disposto a perder a sua vida para que outros se salvem, você está salvando a si mesmo. Eu gosto demais porque a narrativa do texto em que estamos vai dizer que Jerusalém está um caos, porque morreu um homem que durante 3 anos e meio pregava ser o Filho de Deus. Durante 3 anos e meio surge um nazireu, e ele começa a anunciar agora desde o Jordão. Quando o Batista olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde esse momento, acabou de voltar do deserto, está cheio de poder do alto, e ele começa a pregar, e ele começa a visitar as cidades, e ele começa a visitar as sinagogas, e ele começa a curar os enfermos. Certo dia, esse homem por nome Jesus entra na sinagoga, e ele toma a palavra e ele vai dizer: hoje está se cumprindo diante de vós o que foi profetizado pelo profeta Yeshayahu, pelo profeta Isaías. Ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar a boa nova a todos vocês, libertação aos que estão presos, cura aos que estão adoecidos, e eu estou aqui para fazer a vontade de meu Pai. Começaram as ciladas, tentavam colocar paralíticos diante dele, mas ele fazia o paralítico levantar. Colocavam surdos diante dele, mas o surdo ouvia. Mudos, o mudo falava. Endemoniado, o demônio saía. E tentavam de todas as formas. Em um Shabat, em Lucas capítulo 6, colocaram um homem da mão mirrada dentro da sinagoga, mas Jesus olhando para ele disse: ei, levanta aí, vem aqui, vem para o meio da sinagoga. Quando o homem veio, ele disse: armaram a cilada, mas o Deus que desarma a cilada entrou nesse lugar. Estende a tua mão, e a mão ficou perfeita como a outra. Aleluia! Um homem que começa a fazer sinais por onde anda.
Um homem que onde ele passa a tristeza salta de alegria, em Lucas 7:11. Todo mundo está chorando porque o filho único da viúva de Naim morreu. A multidão que está com Jesus está alegre porque acabou de ver o servo do centurião ser curado. Mas a multidão que está com a viúva está triste. E é tão interessante isso, porque tristeza e alegria, dificilmente a alegria contagia a tristeza. É a tristeza que contagia a alegria. Por respeito, quem está alegre se compadece do sofrimento da viúva. E o texto, a partir do verso 11 de Lucas 7, diz que a multidão de Jesus fica triste e se compadece com o luto da viúva. Mas Jesus, rompendo a multidão, toca no esquife. Segundo a lei escrita por Moisés e temida pelos judeus daquela época, todo mundo começa a se afastar dizendo que Jesus está impuro, porque Jesus é nazireu de nascimento. Jesus é separado. Jesus não pode tocar em nada morto. Embora há um mandamento que diga que ninguém pode tocar o nazireu, muito menos. Agora Jesus toca, e quando ele toca no esquife, as pessoas começam a se afastar dizendo: está impuro, está impuro, está impuro. E eu imagino Jesus olhando para a multidão e dizendo: por que eu estou impuro? Alguém diz: porque tocou no esquife de um morto. Imagina, pastor Emerson, Jesus perguntando: mas qual foi o morto que eu toquei? Alguém diz: o filho da viúva. Imagina Jesus olhando para a multidão e dizendo: mas morto não tem reação, morto é inerte, morto não fala, morto não senta, morto não come, morto não anda. Aí alguém diz: pois é, ele está morto, está parado. Jesus olha e diz: menino, eu te ordeno, levanta-te. Nesse momento o versículo se cumpre, a profecia, a promessa, e todos que estavam tristes começam a saltar de alegria, porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Agora Jesus está pregando, está anunciando, senta no sermão do monte, lá no Monte das Oliveiras, e começa a dizer: viu, vocês são felizes, são bem-aventurados, são felizes. Felizes quando choram, porque serão consolados. Felizes quando passam por problemas, porque alcançarão a vitória. E ele começa a ensinar, e eu acho lindo isso. E ele vai dizer: mas acima de tudo isso, são felizes porque quando são perseguidos, caluniados, injuriados, maltratados, açoitados por causa do meu nome. Eu acho fantástico. E ele ensina e dá lições fantásticas. E agora ele vai andar por sobre as águas, vai fazer coisas que a física desacredita. Anda por sobre as águas, dá ordem ao vento, dá ordem às águas, dá ordem ao mar. Você conhece a história, ao ponto dos apóstolos olharem e dizer: quem é esse? Demônios eu até entendo, mas quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele dá ordem no plano espiritual, legal, mas no físico também. Ele pega o pão multiplica. Ele pega o peixe multiplica. O que você põe na mão dele vira milagre. Eu acho interessante isso. E esse homem agora passa 3 anos e meio ensinando, pregando, andando, batizando, curando, fazendo tudo isso. Certa feita, em João capítulo 8, ele vai ter uma desavença com os fariseus zelosos da lei da época. E ele vai dizer assim: eu sou o Filho de Deus. Os homens vão dizer: não é, você não pode ser o filho de Deus, nós somos todos filhos de Abraão. Ele diz: vocês não são filhos de Abraão coisa nenhuma. Se fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou com isso, e ficou alegre, deu glórias a Deus pelo meu dia. Eles vão dizer: rapaz, tu não tem nem 50 anos. Como que nosso pai Abraão pode ter visto o teu dia? Não, isso é blasfêmia. Jesus diz: não é blasfêmia, vocês são todos filhos do diabo. Os camaradas não entenderam, pastor Emerson. Achou que Jesus estava acusando, condenando, amaldiçoando eles, e pegaram em pedras para apedrejar. Aí Jesus diz: antes de Abraão nascer, eu já existia. Se vocês fossem filhos de Abraão, creriam no que Abraão creu, viriam o que Abraão viu e respeitariam
rejeitariam aquele que está diante de vocês falando. A história começa, o tempo passa. Por muito, precisava ser traído, precisava se cumprir a palavra. E Jesus está pregado no madeiro. Hoje estamos aqui, em memorial, para nos recordarmos, não é assim? Interessante que a morte de Jesus não deve gerar luto para nós. A morte de Jesus é a única morte na história que deve ser comemorada. É a única morte na história que não deve ser revelado luto, que não deve chorar, que não deve preparar. É a única morte. Por que, pregador? Porque Paulo vai escrever assim, ó: foi pela morte dele que vocês foram salvos. Interessante. A morte do meu Cristo, a morte do seu Cristo é motivo de comemoração. Por que, pregador? Porque aquele que desceu à sepultura agora é Senhor da morte. A morte não tem poder sobre ele. E qual é a prova disso, pregador? A prova é que no terceiro dia o sepulcro não conseguiu ficar fechado. A sepultura não deu para ficar lacrada. Mas ao terceiro dia, quando as Marias chegaram lá e viram o sepulcro aberto, viram o anjo, e o anjo dizia: por que procuram dentre os mortos aquele que vive? Viemos embalsamar o corpo, viemos preparar o corpo. O anjo diz: porque velam luto por aquele que se deve festejar, porque vieram com especiarias de morte, quando devem vir com presentes de vida. E depois a Galileia, e ele aparecerá. Só que essa notícia causa um burburinho em Jerusalém. Assim como no nascimento dele a estrela anunciou e Herodes teve medo, quando os mestres, os reis magos chegaram e disseram: onde está aquele que nasceu chamado rei dos judeus? Herodes teve medo e mandou matar todas as crianças. Assim como agora o sepulcro está aberto e a notícia que ronda é que ele ressuscitou. Começam a circular algumas notícias e o sinédrio tem medo. Porque se Jesus ressuscitou, verdadeiramente ele é o Cristo. E se verdadeiramente ele é o Cristo, 3 anos e meio de contenda dos mestres da lei com ele estão por terra. Porque agora o Jesus que eles disseram ser filho do diabo está provado ser Senhor da vida e da morte. Eles começam a dizer que os discípulos roubaram o corpo. Os discípulos roubaram o corpo. Não, ele não ressuscitou, mas não dá para segurar, porque João capítulo 19, versículo 20, vai dizer que a notícia dos discípulos terem roubado o corpo gerou perseguição e morte. Os discípulos estão com medo, estão morrendo, estão perseguindo, estão matando, porque dizem que eles roubaram o corpo. E agora o versículo diz que eles estão presos, estão trancados dentro de um salão, portas trancadas, janelas trancadas, madeira na janela, todo mundo em silêncio para não encontrarem eles. Mas o texto é claro, pastor Emerson, e diz assim: estando as portas trancadas, as janelas trancadas, o teto lacrado, eles em silêncio, Jesus entrou. Eu acho lindo a perseguição queimando, o povo com tochas, algozes, ferrolhos para pegá-los, e Jesus entra e diz: paz seja convosco. É interessante, porque em meio ao caos, à crise, à crítica e à perseguição, só pode dar paz quem tem paz para dar. Jesus aparece por 3 vezes. Na terceira, publicamente, ascende aos céus. Está provado, ele ressuscitou. A igreja começa a crescer de uma forma exponencial, porque no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o Espírito vem.
E o Espírito fortalece a igreja. E aqueles que tinham medo, agora têm ousadia. E aqueles que não sabiam pregar, agora tem palavra fresca, quente, pronta nos lábios. E aqueles que não tinham argumentos, começam a ter. Aqueles que não queriam, começam a querer. Porque não é pela força, não é pela violência. E o único que pode fazer, agora está entre nós. Começam a pregar de forma exponencial. Só que à medida que a igreja cresce, cresce a fúria do sinédrio. À medida que a igreja avança, avança a perseguição contra ela. E é interessante agora que um jovem, por nome Saulo, que estava presente no apedrejamento de Estevão, estão apedrejando um jovem, um diácono, jovem pregador, talvez o maior pregador da sua geração. Estão apedrejando porque simplesmente ele disse: irmãos e pais, estou diante de vós hoje somente para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Foi apedrejado até a morte, e na sua morte teve o privilégio de ver os céus abertos, e teve o privilégio de olhar para o Cordeiro à destra do trono e dizer: Senhor, perdoa eles, porque hoje eu morro, mas eles não sabem que a morte nesse mundo para mim é vida com o Senhor aí. Senhor, estão me diminuindo na terra, mas estão me engrandecendo no céu. Então perdoa eles, porque a intenção deles é de morte, mas estão gerando vida. Eles não sabem. Perdoa eles, porque não sabem o que fazem. No coração do jovem Saulo, isso foi tido como justiça. Matamos o malfeitor. E começam a dizer que isso é uma seita. E começam a dizer que pregar a Jesus é seita. E começam a proliferar isso. Capítulo 9, esse jovem Saulo se torna um dos maiores carrascos da igreja da época. Saulo procura o sumo sacerdote e tem um particular com ele. E diz: Caifás, a seita dos cristãos está crescendo. Se nós, os saduceus, os zelosos da lei, não fizermos alguma coisa, certamente eles vão crescer mais ainda. E Saulo diz: eu tenho uma ideia. Me dê algumas cartas para a sinagoga de Damasco, e eu vou descer até lá. Essas cartas precisam representar a autoridade. Então o Senhor vai colocar na carta que eu tenho autoridade máxima do clero, eu tenho autoridade máxima do sinédrio. Coloque aí que eu sou representante do sumo sacerdote, e o chefe dos sacerdotes está me mandando, e eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso prender, eu posso matar, eu posso bater, eu posso pegar e levar cativo para Jerusalém. Coloca aí. Ele desce com as cartas. O texto vai dizer que ele aspirava a morte. O desejo dele era de matar. A cada 10 ele prendia 2. 8 ele dizia que era consequência do processo. 8 ele dizia que resistiram. Não é assim? Não é execução, é resistência. Resistiram, nós matamos, mas 2 estão presos. Era mais ou menos assim. E vinha com uma escolta armada. Só que no meio do caminho, eu gosto dessa expressão, no meio do caminho. É sempre assim. Ele sai de casa com uma intenção, ele sai de casa com um objetivo, mas no meio do caminho aparece uma luz brilhante. Observe que o único que viu a luz foi Paulo, mas ninguém viu a luz, só ele viu. E quando ele viu o cavalo, assustou, e quando assustou ele caiu. Os outros não caíram e prosseguiram. Mas quando viram que o jovem Saulo, mestre, senhor, autoridade das cartas, caiu, todos pararam. E disseram: ei Saulo, o que aconteceu?
Saulo estava tão entretido na visão. E de repente, uma voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Os outros não viram, mas o texto é claro: ouviram perfeitamente. Por que, pregador? Porque aqueles que estão aspirando morte contra você podem até não ver o milagre de Deus acontecendo na sua história, mas Deus é tão fiel, mas tão fiel, que mesmo eles não vendo, vai chegar o momento que aqueles que te perseguem vão ter que ouvir que a última palavra não é da terra, a última palavra ainda é de Deus. Não viram nada, mas ouviram. E Paulo, prostrado, diz: quem és tu, Senhor? E aquela voz, que somente Paulo está vendo, vai dizer: eu sou Jesus. Mas Paulo não está perseguindo Jesus. Paulo está perseguindo os crentes. Paulo não está perseguindo o espiritual, nem o sobrenatural. Paulo está perseguindo o físico. Mas é isso, pastor Emerson, que ninguém entende. Essa é a maior dificuldade dos que não conseguem ver. Essa é a maior dificuldade de quem está lá fora, que não consegue entender o porquê que no mês de julho, nas madrugadas fazendo 7 ou 8 graus, um povo doido acorda às 6 horas da manhã, num frio, uma neblina. Alguns não têm carro, tem que sair a pé mesmo. E o frio vem cortando as orelhas, o olho vem até meio duro para piscar assim, com um pouquinho de gelo nas pálpebras. E o frio está cortando, e a cama está dizendo: fica mais um pouco. E o cobertor está dizendo: eu consigo te aquecer. Mas a pessoa diz: não, eu prefiro passar frio. Eu prefiro andar nesse frio que está lá fora. Há alguns dias piores do que outros, mas ninguém consegue entender por que num domingo, dia de dormir até mais tarde, às 7 horas da manhã, está lá o crente, com a Bíblia embaixo do braço, todo encolhido, andando pela rua, e estão dizendo: é doido, dorme mais um pouco, é maluco, dorme mais um pouco. Aí alguém diz: ele é doido. Não, não é que ele é doido, meu irmão, é que ele entende que o que ele faz, ele não faz para ele. Ele entende que o que ele está fazendo não tem efeito aqui. Pode dar problema? Pode. Estamos em pandemia, pode ter gripe? Pode pegar Covid? Pode. Mas eles não entendem que o que fazemos não tem efeito aqui. O que fazemos tem efeito lá. Paulo está perseguindo o crente, mas quem vem defender o crente é Jesus. Ninguém entende. Paulo diz: mas eu não estou perseguindo o Senhor, não, estou perseguindo o crente. Imagina Jesus olhando para ele dizendo assim: pois é, rapaz, mas aqueles camaradas, eles andam no plano físico, eles vivem no plano físico, mas eles me adoram no plano espiritual. A perseguição que você está executando não é contra eles, a perseguição que você está executando é contra mim. Cada crente que você mata uma parte de mim. Cada homem, mulher ou criança que você prende, você está me aprisionando também. Paulo, vou te dar um conselho: ou você muda agora, ou eu não vou só te deixar cego. A partir de agora você não vai ver mais nada. Se decidir mudar, eu te curo. Se não, eu arranco a tua cabeça, rapaz. Porque quem mexe com a minha igreja, acima de tudo, mexe comigo primeiro. Os homens dizem: levanta, Paulo. Ele diz: não consigo. Os homens voltam, pegam ele pelo braço, levam até Damasco. A primeira casa que encontram, colocam ele na rua chamada direita, a casa de Judas.
Quando Paulo chega ali, eu acho bonito o texto, porque o texto diz que ele começa a orar. Lembre-se que Paulo é judeu. Lembre-se que Paulo é temente a Deus. Ele não crê em Jesus, mas é temente a Deus. Eu fiquei me perguntando, pastor Emerson, o que ele orava? O que ele orava? Porque ele não estava presente quando Jesus disse: tudo que pedires ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Ele não estava lá. Ele não estava lá quando Jesus disse: quando for orar, ore assim, Avinu Sheba Shamayim, Pai nosso que estais no céu, e Tekadash Shemeca, santificado seja o teu nome. Ele não estava lá quando Jesus disse: Senhor, perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado os que me devem, perdoa as minhas ofensas, como eu perdoo os meus ofensores. Ele não estava lá. Como ele está orando? Mas o texto diz que por 3 dias ele jejua e ora. Será que ele estava aterrorizado com a visão? Será que ele estava aterrorizado com Jesus que apareceu? Será que ele orava para Jesus? Será que ele falava com Deus? O que será que ele fazia? E quando nós estamos no apuro, nós lembramos de tudo, né? Quando nós estamos no aperto, meu Deus, a gente ora como ninguém, a gente chora, a gente soluça. 3 dias, e Judas trazia comida, e ele dizia: não vou comer. E Judas trazia água, não vou beber. Agora Deus vai aparecer numa visão para Ananias, e vai dizendo: Ananias, se levanta. Estou de pé, senhor. Vai à rua direita na casa de Judas. Saulo está lá, Saulo de Tarso. Ananias disse: Senhor, tu está maluco. Quando ele pegou as cartas em Jerusalém, todo mundo já sabia, porque a notícia corre. Lembre-se que Nicodemos e José de Arimateia fazem parte do Sinédrio, mas são crentes em Jesus. Quando Anás e Caifás assinaram a carta, José de Arimateia e Nicodemos já avisou os apóstolos e diz: ó, cuidado, ele está indo para Damasco para pegar vocês. A notícia chegou, e agora Ananias está olhando para o Eterno e dizendo: Senhor, ele tem carta, ele tem autoridade. Será que isso aí não é um plano? Será que isso aí não é uma estratégia, Senhor? Imagina Deus explicando para Ananias: Ananias, fui eu que fiz isso aí, rapaz. Ananias, é verdade que ele vinha para matar, mas no meio do caminho eu me encontrei com ele. Ananias, pode ir lá, Ananias, que quem está te protegendo sou eu. Observe que Ananias tem tanto medo, e quando Ananias chega, a primeira frase que ele diz é assim: ô Saulo, ó, eu estou aqui, mas quem me mandou foi Jesus, viu? Jesus, Ananias, o que te deixou cego, rapaz? Vai, mexe comigo para tu ver. Certo, né? Eu estou aqui, mas quem me mandou foi Jesus, viu? Se você mexer comigo, ó, tá na parada, hein? E Saulo, ouvindo a voz de Ananias, diz: não, eu sei que você vinha. Ele me revelou em visão, e você veio para devolver minha visão, né? Aí Ananias diz: não é bem assim não, rapaz. Não é bem assim não. Eu vim aqui para ver se você decidiu mudar. Se você não decidiu mudar, eu não vou orar não. Você vai continuar desse jeito aí. Saulo, ouvindo o que Ananias diz, Saulo decide mudar. Saulo se converte. Ananias põe a mão sobre ele. E aqui eu entendo um mistério poderosíssimo da palavra. Observe. Saulo sai de Jerusalém para ir a Damasco, para colocar a mão sobre os discípulos. Jesus aparece no meio do caminho. Saulo fica cego, abandona as cartas, e quem tem que pôr a mão sobre Saulo é os discípulos.
Eu não sei se você conseguiu entender a inversão dos papéis, a inversão dos valores. Saulo sai de Jerusalém cheio de autoridade, mas no meio do caminho, Jesus para ele e ele tem que se sujeitar à autoridade agora. Saulo vem dizendo: eu mando, mas Jesus encontra ele no meio do caminho e diz: não te chamei para mandar, te chamei para obedecer. Saulo vem por cima da carne seca, mas quando chega, descobre que se não descer, vai ser difícil. Eu preciso profetizar algo sobre sua história hoje. Aqueles que estão levantando a mão para te ferir, Deus não vai matar, Deus não vai fazer descer a sepultura, mas eu profetizo em nome de Jesus que os valores serão invertidos. Aquele que está por baixo, na presença de Deus, vai receber autoridade. E aquele que está vindo por cima, maquinando planos para te destruir, Deus vai parar ele. Eles queriam colocar as mãos em você, mas eu profetizo em nome de Jesus que pelo poder da palavra de Deus, quem vai precisar colocar as mãos neles vai ser você. E se você não orar, não vai curar. E se você não orar, não vai melhorar. Aleluia. Eu profetizo que aqueles que se tornaram seus inimigos, Deus vai fazer deles seus amigos. A visão é restaurar. Ele se levanta. Quando ele se levanta, o banquete está na mesa. Agora senta Saulo, Ananias e Judas, e eles começam a comer. E a Bíblia diz que Saulo vai recuperando a força, Saulo vai voltando ao normal, vai ganhando cor de novo, vai ficando bonito, a palidez vai indo embora. E agora Ananias começa a contar as coisas para ele, e Judas começa a contar as coisas para ele, e Saulo diz: gente, eu preciso ser batizado. Ananias olha para Judas e diz: tu tem água aí? Judas diz: tenho. Saulo diz: então vamos embora. Saulo é batizado. No momento em que Saulo é batizado, a Bíblia não dá detalhes disso, só dá detalhes que Ananias diz: Jesus me mandou aqui para que eu imponha as mãos sobre você, você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imagina Ananias pegando Paulo e dizendo assim: olha, a partir desse momento, a vida de perseguição, a vida de morte, a vida de quem aspirava a matar, está tudo repreendido em nome de Jesus. Ei Saulo, a partir de agora eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acredito que Ananias segurou uns 40 segundos. Falou assim: vai morrer tudo, vai morrer tudo aí. Paulo queria voltar, Ananias segurava um pouco. E aí quando Paulo saiu: rapaz, tu queria me matar afogado? Ananias disse: não, só queria ter certeza. Queria matar afogado, era só certeza. Tá bem? Tô bem. Vem cá agora que nós vamos orar. Paulo cheio de água, num frio do inverno, num frio gelado, todo molhado. Ananias levanta as mãos, Judas levanta as mãos. Imagina Ananias orando e dizendo: Senhor, assim como o Senhor me revelou, Ele está aqui. O ex-perseguidor está aqui. O que queria me prender está aqui. Senhor, mas em nome de Jesus eu perdoo ele. Em nome de Jesus eu não tenho ódio dele. Eu não quero a morte dele, não.
o Senhor me disse que vai salvar, o Senhor me disse que é vaso escolhido, e eu creio. Senhor, eu estou disposto a ser irmão com Ele, eu estou disposto a passar por cima de tudo que aconteceu até aqui, eu estou disposto, Senhor. Ele queria me bater, queria me prender, queria me matar, ele fez mal para mim, ele me denunciou, ele me caluniou, ele fez tudo, mas eu estou disposto a perdoar. Quando Ananias liberou o perdão, o Espírito invadiu e batizou. E Paulo foi cheio do Espírito e começou a falar em outras línguas. Ananias olhou para Judas, não entendeu, e disse glória a Deus, e o Espírito enchendo, e de repente Paulo abre a boca e começa a anunciar. Paulo, cheio do Espírito, olha para Ananias e diz: rapaz, agora tudo faz sentido. Paulo olha para Judas e diz: como eu estava cego, eu não vi isso. E Paulo diz para Judas: você tem Bíblia aí? Judas diz: tenho. Dá a Bíblia aqui. Judas pergunta: mas o que você vai fazer? Eu vou pregar. Mas tu não ia aprender? Eu ia. Mas e agora? Agora eu vou pregar. Imagina. Paulo saindo da casa de Judas, da rua chamada direita, e indo para a mesma sinagoga das cartas. Todo mundo sabe que ele vem. Só que o Saulo que vinha com escolta armada. E o Saulo que está indo só com arma de punho agora. O Saulo que vinha de Jerusalém vinha com escolta armada. Mas o Saulo que está indo agora da casa de Judas vai só com arma de punho. Chega na sinagoga. Os judeus fariseus que estavam esperando ele já chama logo para a tribuna e diz: pode vir, irmão Paulo. Ele já sobe. Ele já pergunta: cadê a escolta? Ele diz: tudo que eu preciso está aqui. Já sobe na tribuna. Quando ele sobe na tribuna, os fariseus estão olhando e dizendo: é agora. Agora ele já manda os diáconos ficar na porta. Ele vai mandar fechar a porta. Agora nós pega todo mundo. Ele pega e diz assim: traz uma vela para mim. Alguém leva a vela. Os fariseus já pensam: ele vai fazer alguma alegoria, vai fazer alguma comparação. Ele abre a mochila, retira as cartas. Os fariseus dizem: é agora. Agora ele vai ler a carta. Pega a carta. Quando ele levanta a carta para cima e todo mundo olha, ele diz assim: eu saí de Jerusalém para vir a Damasco perseguir os cristãos, mas no meio do caminho me apareceu Jesus. Os fariseus coçam a cabeça. Os cristãos começam a dar glória a Deus. Paulo pega a carta, põe na vela e diz: eu renuncio à autoridade do sumo sacerdote e me sujeito à autoridade de Jesus Cristo, o Nazareno. Os fariseus ficam irritados, os cristãos começam a dar glória. Paulo abre a Bíblia e diz: segura, porque quem me salvou foi Jesus. E começa a pregar. Mas existe muita discórdia no meio do povo, porque alguns acreditam, outros não. Saem da sinagoga, Ananias conta o testemunho, Judas conta o testemunho, mas ninguém acredita. É necessário agora que Barnabé suba. Barnabé vem. E quando Barnabé chega, Barnabé começa a dar testemunho de Saulo. Barnabé se torna pastor de Saulo e começa a dar testemunho de Saulo. Mas o povo tem medo. Barnabé desce para Jerusalém com Saulo. E quando chega em Jerusalém, ele conta o que Jesus fez. Os apóstolos reconhecem que Deus está mudando a vida de Saulo. Mas eles não deixam Saulo pregar, porque está muito recente.
O risco é para os dois lados. As pessoas podem duvidar e não receber a palavra, ou os fariseus podem matar Saulo. E Jesus disse que ele é vaso escolhido. E vaso escolhido não pode ser morto precocemente. Vaso escolhido precisa respeitar o tempo. Agora eu vou começar a pregar. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: você é um vaso escolhido. Oh glória! Você acha que 22 anos foi só para você receber vitória? 22 anos foi só para Deus começar a te preparar. Escuta, alguém aqui talvez esteja desde o começo e talvez diga: a minha hora nunca chegou. Alguém aqui talvez chegou no meio do caminho, talvez está aqui há alguns anos, pastor Emerson, e talvez pensa: eu nunca vou ter essa oportunidade. Escuta, sabe o que a igreja de Jerusalém falou para Saulo? Disse: olha, volta para Tarso. Por quê? Espera a gente te chamar. Mas Saulo não está pronto. Saulo não conhece de capa a capa o Tanar. Saulo não foi batizado, não está cheio do Espírito Santo. Saulo Por que Saulo não pode pregar? Porque não basta ser vaso escolhido. Vaso escolhido precisa esperar a chamada do oleiro. O oleiro não faz o vaso só quando ele vai vender. O oleiro faz muitos vasos e deixa os vasos na prateleira. Para quê, pregador? Porque no momento certo ele pega o vaso e adorna. Talvez o seu momento de ser adornado não chegou, mas calma, você está na prateleira, é vaso escolhido, e o oleiro sabe exatamente a hora de te chamar. Saulo volta para Tarso e fica em Tarso 14 anos. Quantos anos? Um homem que estava pronto, um homem que era só colocar para pregar. 14 anos. Sabe o que acontecia com a igreja sem Paulo? Crescia cada dia mais. Por que, pregador? Porque existem momentos da nossa vida que Deus precisa nos mostrar que para a igreja crescer não depende do vaso escolhido. Eu gosto do que Paulo vai escrever a Corinto no capítulo 3, porque ele ficou 14 anos em Tarso e aprendeu. Aí ele diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Ou quem é Pedro? Eu plantei, Apolo regou. Não adianta eu e Apolo ser vaso escolhido, porque quem dá o crescimento ainda é Deus. Aprendeu. É porque tem alguns crentes que parece que tem o rei na barriga, e ele acha que se ele não vier não tem louvor. Ele acha que se ele não vier não tem palavra. Ele acha que se ele vier a igreja não abre. Tem uns crentes que é assim: se eu não der meu dízimo a igreja fale. Cuidado, a igreja tem dono, e o dono é ciumento. Cuidado. Brasil para Cristo não é do pastor Luiz Bergamin. Brasil para Cristo não é do pastor Emerson. O Brasil para Cristo ainda pertence a Jesus. E a quantidade de Saulo que se levantar no meio do caminho não vai ser barrado pelo pastor, ainda vai ser barrado por Jesus de Nazaré. 14 anos. Sabe o que aconteceu com a igreja? Cresceu. A igreja de Antioquia da Pisídia está enorme, está se multiplicando.
O texto de Atos 13 diz que lá tem profetas e mestres. E o negócio está crescendo. Tiago chama Pedro e João e diz: gente, nós precisamos mandar alguém para Antioquia da Pisídia, porque a igreja está crescendo muito. Tem que ir um pastor para lá. Chamaram Barnabé. Barnabé, vai pastorear Antioquia. Barnabé diz: demorou. Igreja grande, pentecostal é comigo mesmo. Barnabé desce. Quando Barnabé está descendo, o texto diz: e ele se lembrou de quem? No meio do caminho, Barnabé lembrou de Saulo, desviou, foi para Tarso, chegou lá, Saulo está fazendo tenda. Pregador, conhecedor, cheio do Espírito, pronto, fazendo tenda. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: nunca será desperdício trabalhar enquanto espera. Ah, pelo amor de Deus, olha para mim aqui. Deus sabe qual é o seu lugar. Porque tem crente que cruza o braço e espera cair do céu. Não chegou tua hora de cantar? Não, ajuda a lavar banheiro. Não chegou tua hora de pregar? Não, ajuda a passar pano na igreja. Por que, pregador? Porque está pronto, formado aos pés de Gamaliel, cheio do Espírito por Ananias na casa de Judas, batizado, pronto, pregador, pronto, fazendo tenda. Você já pensou se Paulo fosse arrogante? Tinha matado a chamada antes de acontecer. Ia chegar na sinagoga e dizer: eu aprendi com Gamaliel, quem prega é eu. Só que a minha Bíblia diz, e Paulo sabe disso, a minha Bíblia diz, e ele conhece de cor e salteado, porque repete isso na carta. A minha Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas exalta o humilhado. Paulo está fazendo tenda. O cristão passa e diz: olha o perseguidor aí. Paulo está fazendo tenda. O cristão passa e diz: olha o pregador das galáxias aí. Paulo está fazendo tenda. Alguém passa e diz: vai pregar, pregador. Paulo está fazendo tenda. Alguém diz: Deus abateu, bem feito. E Paulo está só aqui, ó: a minha hora vai chegar. Paulo está fazendo tenda e está dizendo: ele vai se lembrar de mim. 14 anos e a força da chamada não esfriou. 22 anos de ministério, e eu profetizo que a força dessa chamada não vai esfriar. Barnabé desce. Quando Barnabé entra em Tarso, Saulo. Quando todos me perseguiram, você me abraçou. Bem-vindo, meu amigo. Barnabé diz: Saulo, vamos lá largar a tenda. Saulo, vamos deixar esse negócio para trás. Vamos subir de nível. Saulo já logo pensou: vai pôr eu para pregar. Barnabé falou: topa aí comigo para Antioquia da Pisídia. Saulo diz: tô dentro. Como diz nosso amigo Emerson, tô dentro. Advogado formado, OAB, faz não sei quantos anos, ainda fala tô dentro. Eu gosto demais dele. Pensando no menino humilde, eu gosto demais dele. Saulo olhou e falou: tô dentro. Barnabé falou: então vamos. Chegaram em Antioquia da Pisídia. Paulo falou assim: minha cadeira é a do lado da sua. Barnabé disse: não, seu lugar é lá no fundo da igreja. Então para que você me trouxe? Barnabé falou: porque agora você vai aprender o que é servir. Mas e meus 14 anos? Seus 14 anos de humilhação só serviram para Deus te exaltar daqui a pouco. Agora você vai aprender o que é ser crente. Paulo fica mais um ano na igreja de Antioquia da Pisídia, sendo discipulado por Barnabé. São 15 anos.
15 anos. E não é Barnabé que levanta Saulo. O texto diz que eles estavam num culto de oração. Essa é para os crentes que não gostam de oração. Estavam num culto de oração. Quando o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, se manifestou entre eles. Pregador, o Espírito Santo não se manifesta no culto de domingo à noite? Manifesta. Manifesta. Mas no culto de domingo à noite, ele manifesta para usar os vasos. No culto de oração, ele manifesta para levantar o vaso. Pegou? Vaso escolhido que está achando que vai ser levantado no domingo à noite, sem vir para a oração, vai ser levantado nunca. Porque o Espírito levanta na oração. Barnabé, Saulo, profetas, mestres, corpo ministerial, todo mundo orando. O Espírito Santo se manifesta e diz: separem para mim Barnabé e Saulo. A primeira viagem missionária não é de Saulo. A primeira viagem missionária é de Barnabé. Saulo é o ajudante. Por que, pregador? Porque antes de liderar, tem que aprender a servir. Tem que aprender a ser liderado. Uma das maiores qualidades de um líder é ser submisso. É ser obediente. Está começando a entender? Vou terminar a mensagem. Saíram para a primeira viagem missionária. E Saulo é o ajudante. E Barnabé prega. E Deus usa Barnabé para fazer milagre. E Saulo está vendo aquilo. Imagina Saulo vendo Barnabé levantando um paralítico. Barnabé e dizendo: rapaz, como é que faz essa parada aí? Eu quero fazer. Porque todo mundo que via achava interessante. Até mesmo o tal do Simão, feiticeiro, tentou comprar de Pedro esse dom. Falou: Pedro, vende para mim. Eu compro. Dá esse dom para mim. Aí Pedro olha para ele e diz assim: afasta de mim, anátema. Por que pensas tu que o dom do Espírito Santo de Deus pode ser comprado com dinheiro? Barnabé orienta. O negócio vai crescendo. A segunda viagem missionária inverte o papel. O Espírito levanta Paulo e Barnabé. Só que na hora de ir, Barnabé diz: vou levar João Marcos comigo. E Paulo não aprendeu ainda. Paulo ainda é teimoso. Paulo diz: se ele for, eu não vou. Barnabé pergunta: por que, Saulo? Se ele for, você não vai? Porque na outra viagem ele abandonou a gente e foi embora. Eu imagino Barnabé olhando para Paulo e dizendo: e quem você pensa que você é para você falar isso? É, mas ele é frouxo. Ele ficou com medo. Imagina Barnabé olhando e dizendo: e você está achando que você é quem? Você acha que você é alguma coisa a mais do que ele? Saulo, se eu não fosse atrás de você em Tarso, você estaria lá até hoje. Imagina Barnabé olhando para Saulo e dizendo: baixa esse seu tupete. Porque você não teve só segunda chance. Você teve segunda, terceira, quarta, quinta. Você teve um monte de chance. E se você teve, Paulo, por que ele não pode ter? Hã? Orgulhoso. Diz: eu estou entendendo, mas se ele for, eu não vou. Você parou. Paulo foi com Silas. Barnabé com Marcos. Olha que interessante. A viagem de Barnabé foi uma bênção. E a de Paulo? Um tormento. Olhe para alguém e profetize: enquanto tiver orgulho, Deus vai amassar. Na segunda viagem missionária, Paulo entra numa cidade. Está cruzando Éfeso. Passa por Atenas.
E a Bíblia vai dizer que ele prega de uma forma eloquente, poderosa. Passa por Listra, chega em Derbe. Quando ele chega ali, tem uma mulher por nome Lídia, vendedora de púrpura, que se converteu a Jesus e faz culto na casa dela. Só que lá não tem sinagoga. E eles vão todos os dias lá na margem do rio para pregar. Todos os dias de manhã eles vão lá para orar e pregar. E Deus faz milagre na margem do rio, porque Paulo e Silas são homens de Deus. Só que certo dia, bem de manhãzinha, quando eles estão indo para a margem do rio, vem uma sacerdotisa de Pitom, uma pitonisa, que se formou no templo de Delfos, que é bem pertinho dali. E ela vem dizendo assim: gente, esses homens são homens de Deus, deem ouvidos ao que eles estão pregando. O que ela falou de errado? Ela disse alguma mentira? Só disse verdade. Mas Paulo era um baixinho careca do pavio curto. Paulo ficou tão irritado com aquilo que ela falava. E eu vou te explicar a irritação de Paulo. Sabe por que Paulo ficou irritado? Porque aquela mulher, ela era tida como feiticeira. Ela era tida como adivinha. O pessoal pagava ela para ela fazer adivinhações. Ela tirava sorte, lia tarô, jogava búzios, fazia aquelas coisas tudo. E falava o futuro das pessoas e acontecia. Ela tinha poder. O interessante é que Paulo chegava na margem do rio e Deus usava ele para fazer milagres. Sabe o que o povo falava? Bem que a pitonisa falou. O povo não atribuía o crédito do milagre a Jesus. Atribuía o crédito do milagre a quem? A feiticeira. Porque quem falou para o povo ir lá? E Paulo quis fazer o que Jesus fez com ele quando ele estava indo para Damasco. Paulo diz assim: Jesus defendeu os caras, vou defender Jesus. Quando foi que Jesus precisou de defesa, irmão? Vou defender Jesus. Vai, vai, no nome de Jesus, sai dela, demônio. E a pitonisa perdeu o poder. 2 detalhes e eu termino aqui. Não é porque existe uma chamada, não é porque existe um poder e uma unção liberada sobre a sua vida, que você pode sair fazendo o que der na telha. Por quê, pregador? A libertação, primeiro, tem que ser desejada. Se a pessoa não quiser ser liberta, não adianta libertar. Porque, pregador, Jesus disse: quando o demônio sai da pessoa, ele anda por lugares áridos e desolados, procurando onde reclinar a cabeça, mas não encontra. Depois de um tempo ele volta, e se ele encontra a casa vazia, já era. Paulo não está ajudando aquela mulher, Paulo está prejudicando aquela mulher. Porque depois de um tempo o demônio volta e a casa, ela não quis Jesus, a casa está vazia. O demônio busca outros 7 piores do que ele. E Jesus diz: o segundo estágio se torna pior do que o primeiro. Paulo não está ajudando. Paulo quis defender Jesus e agiu na hora errada. Sabe o que aconteceu? Apanhou, foi preso. Todo mundo gosta de atos de perto da meia-noite. Mas sabe que hora que eram para eles cantar e orar? 8 horas da manhã na beira do rio. Sabe por que eles cantaram perto da meia-noite? Porque fez o que não era para fazer fora de hora. Todas as vezes que nós trocamos os pés pelas mãos e não fazemos aquilo que devemos fazer, a presença demora para se manifestar. Pegou? Se Paulo e Silas tivessem ido para o rio às 8 da manhã, orado e cantado 9 horas, a presença se manifestava, todo mundo era curado, estava tudo certo. Não apanhava, não era preso. Mas iam atribuir o milagre à pitonisa. Não interessa.
Paulo sabe quem está usando ele. Silas sabe quem está usando ele. Não interessa se vão olhar para você e vão dizer que você está traficando, que você está roubando, que você está matando. Não interessa. O que interessa é você saber onde está firmada a sua fé. É você saber em quem você tem crido e quem tem feito um milagre para você. Por quê, pregador? Lembra de Paulo? Ninguém viu, só Paulo viu. Não estão vendo o milagre hoje, mas daqui a pouco todos vão ouvir falar e vão ter que declarar que Deus é Deus na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Escute. 22 anos de ministério. E Deus me trouxe aqui só para dizer para você que a força da chamada ainda está de pé. Deus me trouxe aqui só para dizer para você: calma, a sua hora está chegando. Barnabé está indo te chamar. Calma. Deus me trouxe aqui para te dizer: na hora que Ele te exaltar, não se esqueça que antes de pregar você fazia tendas. Não se esqueça, assim como você teve segunda chance, muitos que Ele vai pôr no seu caminho precisam tê-la também. Não adianta começar a pregar e querer bater na cabeça dos outros. Por quê, pregador? Porque ontem éramos nós que estávamos ali. E alguém, ao invés de bater, estendeu a mão. A sua chamada não é para bater, é para estender a mão. Calma. Ele sabe ensinar. E Ele ensina no meio do caminho. Fecha os seus olhos por um instante, Pai. Em nome de Jesus, eu preguei Tua palavra, Senhor. Talvez não da forma pentecostal como eu queria. Talvez não dei tanto glória, talvez não falei tanto em língua estranha. Mas, Senhor, eu preguei Tua palavra e eu ainda creio que essa palavra cura, que essa palavra liberta, que essa palavra restaura. Eu ainda creio, Senhor, que essa palavra tem poder para restaurar, poder para transformar. Eu ainda creio, Senhor, e é por isso que eu profetizo nesse momento, em nome de Jesus, onde essa palavra encontrou morada, eu profetizo que Satanás e seus comandados vão bater em retirada em nome de Jesus, e vai deixar espaço para transformação, e vai deixar espaço para mudança, e vai deixar espaço para salvação. Eu profetizo que essa casa nunca mais será a mesma, mas que o marido vai se converter, a esposa vai se converter, os filhos vão se converter, porque eu profetizo que essa casa será temente e servirá ao Senhor. Não interessa, porque aqueles que aspiram morte vão começar a aspirar vida, aqueles que perseguem vão passar a ser perseguidos, aqueles que são inimigos, eu profetizo em nome de Jesus que se tornarão amigos. Senhor, eu determino hoje que a mão que veio para bater vai ser a mão que vai ser estendida para acolher. Eu profetizo que aquele que veio disposto a matar vai ter que se prostrar e orar pela vida. Porque a partir de hoje, os nossos inimigos estão sendo confundidos. A partir de hoje, os nossos adversários estão sendo cegados. Eu profetizo, em nome de Jesus, que por um caminho ele veio, mas por 7 ele fugirá de nós. 22 anos, Senhor, eu profetizo, mais 22, e de vitória, com lágrimas, mas de vitória, com lágrimas, mas de sucesso. Eu profetizo, em nome de Jesus.